castelo forte é o nosso Deus. Pois bem, meus irmãos, nós vamos recomeçar então o nosso tema a partir do parágrafo 5 da Confissão de Fé de Westminster, né? Nós estamos caminhando agora para a metade deste capítulo, que é o capítulo 3, que trata dos decretos eternos de Deus, e dentro dos decretos nós estamos tratando da eleição, ou também chamada predestinação, de homens e anjos, né? Nesse capítulo, nesse parágrafo 5, nós então vamos ver mais algum aspecto muito importante, que é o aspecto da chamada eleição incondicional. E nessa eleição incondicional, né, nós vamos falar um pouquinho sobre ela hoje, porque é exatamente o tópico de que trata o parágrafo 5º. Nós vamos fazer a leitura do parágrafo 5º e depois vamos ler estes textos bíblicos que estão indicados, e após a leitura dos textos bíblicos, nós então faremos as demais considerações, né, a respeito desta doutrina. Então, eu quero convidar os irmãos para inicialmente lermos ali o texto, né, que está projetado. Vamos ler? Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, Deus, antes que fosse o mundo criado, escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida. Para o louvor da sua gloriosa graça, Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras e perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso o movesse como condição ou causa. Então, o parágrafo 5º está claramente dizendo que a escolha que Deus fez daqueles que foram predestinados não foi uma escolha movida pelas ações dos homens, pela perseverança desses homens na palavra de Deus, ou mesmo por uma fé que Deus tenha visto antes nesses homens. Mas Deus escolheu incondicionalmente, ou seja, nada que esses homens tivessem feito, mas por pura vontade, por pura escolha, como diz o início, do seu santo conselho e da sua vontade. Então, é este o tema que nós vamos trabalhar agora, né, pela manhã, que nós veremos também nestes textos bíblicos que vamos, a partir de agora, ler. Então, quero convidar os irmãos para Efésios 1, Efésios capítulo 1, nós vamos ler estes versos que estão indicados, 4, 9 e 11. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4, 9 e 11. Vamos lá. 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Agora o 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E agora o 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, nesses 3 versículos, aparecem, então, exatamente estas palavras, né, que nos remetem a uma escolha anterior feita por Deus, antes que os homens tivessem nascido, antes que eles pudessem demonstrar algum tipo de fé, de boa obra. Deus nos escolheu, diz o versículo 4, antes da fundação do mundo. No versículo 9 diz que Ele exerceu o beneplácito, ou seja, a sua vontade de fazer o bem a estes a quem Ele escolheu.
E o verso 11, predestinado segundo o propósito dele, né, daquele que faz todas as coisas. Portanto, nada a ver com as ações dos homens, nada a ver com algum tipo de fé anterior que Deus, porventura, tenha visto em nós, mas unicamente por uma escolha incondicional realizada por Ele. Vamos ver Romanos 8, 30. Romanos 8, 30. Vamos ler o 28 ao 30, para que a ideia fique mais clara, né? Vamos lá, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, novamente, nós vemos Paulo mencionando que fomos chamados segundo o propósito de Deus. Versículo 28. O propósito de Deus é para que fôssemos feitos conformes à imagem de seu Filho. Versículo 29. E então, no versículo 30, ele mostra que Deus estabeleceu o caminho que ele vai executar com estes eleitos. Então, ele predestina antes, ele chama depois justifica e finalmente glorifica. Uma sequência de ações que estão dentro desse pacote, né? Que é o pacote da salvação. Cada uma destas coisas acontece em seu devido tempo. Então, Deus predestina na eternidade, Deus chama no tempo da história, agora, quando nós estamos nascidos, vivos, Ele nos justifica, Ele nos declara justos em Cristo e, finalmente, Ele nos glorifica, que é quando nós iremos para o céu. 2 Timóteo 1,9. Segunda carta de Paulo a Timóteo 1:9. Vamos ler o 8 até o 12, de 8 a 12. Aqui nesse pequeno trecho, né, nós temos várias doutrinas que são colocadas aqui, que fazem parte também deste pacote da doutrina da salvação. Vamos ler então do 8 ao 12, de 2 Timóteo 1. Vamos lá. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mais uma vez, Paulo então mostra uma sequência de ações, estimulando Timóteo, dizendo: Timóteo, não se envergonhe deste evangelho, porque este evangelho, ele é poder de Deus, versículo 8, e este poder de Deus, que é o poder vindo de Deus, o que é que ele fez conosco? Versículo 9, ele nos salvou e nos chamou com um chamado santo, uma vocação santa, irresistível, que também nós vamos tratar sobre isso na sequência.
E aí Paulo diz, não segundo as nossas obras. Então não dependeu das ações dos homens, mas conforme a própria determinação e graça do Senhor, que foi através de Cristo, antes dos tempos eternos, portanto, na eternidade, a eleição, mas se manifestou, versículo 10, agora, no presente. Então Deus nos elege antes dos tempos eternos e nos chama no tempo presente da história. Primeiro aos Tessalonicenses 5:9. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5. Vamos ler de 8 a 10. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, de 8 a 10. Vamos lá. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, o ponto aqui é o verso 9, Deus não nos destinou para a ira. Então, os irmãos têm acompanhado, especialmente nos estudos também anteriores, e nós já tratamos um pouco disso também na quinta-feira, né? Quando mostra que há uma destinação para a ira, ou seja, uma pré-ordenação daqueles que são ímpios, mas há uma predestinação para aqueles que serão salvos. O que Paulo está dizendo aqui é que nós que somos salvos não fomos destinados para a ira, ou pré-ordenados para a condenação. Vamos ver de novo Romanos, mas agora no capítulo 9. Romanos, capítulo 9. Às vezes, meus irmãos, os irmãos veem que os textos são citados, às vezes, por exemplo, uma carta, né? Então, nós já lemos Efésios, já lemos Romanos, e agora vamos ler de novo, Romanos e Efésios. E às vezes a gente pensa assim, por que não colocou tudo na mesma sequência, né? É porque a ideia, tanto do catecismo quanto da confissão, é provando cada tópico. Então, por isso que quando o primeiro texto se refere à primeira parte do texto, o segundo texto bíblico se refere à parte seguinte, e vai assim caminhando, né? Então, os últimos textos se referem às últimas partes do parágrafo. É por isso que, às vezes, a confissão e o catecismo repetem alguns textos, né? E não vêm numa sequência de livros, né? Então, por isso que você lê Efésios, depois você lê de novo, lê Romanos, lê de novo, porque ele vai pegando tópicos a partir do que é citado no texto da confissão ou do catecismo, né? Só explicando aos irmãos isto aí. Às vezes vem até com uma notinha, né? Um númerozinho, aquela notinha de rodapé, né? Então você tem lá e vem um númerozinho, o número 1, aí você vai lá no número 1, lá embaixo tem o texto referente. Número 2, aí tem o texto referente, né? Então, por isso que ele é escrito desta maneira. Os textos são, às vezes, a gente repete as cartas, né? Para provar os tópicos que estão escritos acima. Vamos ver, então, Romanos 9. Nós já lemos esse texto algumas vezes, é o texto que trata da eleição de Jacó, né? E da pré-ordenação de Esaú. Então, vamos ver. A partir do versículo 11 até o 16. Vamos lá, Romanos 9, 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés:
Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Eu particularmente acho esse um texto mais claro a respeito da eleição, né? É muito claro. Nós podemos até discordar, mas é muito claro. Não há dúvidas de que Paulo aqui está dizendo que Deus escolheu um e não escolheu outro, né? E por quê? E Paulo chega a imaginar, a supor a dúvida que todas as pessoas têm, né? Mas não é injustiça Deus salvar alguns e não salvar outros? E o próprio Paulo responde: não há injustiça, porque Deus faz o que Ele quer, Ele dá misericórdia a quem quer e destina ira a quem quer, porque todos estão mortos nos seus delitos e pecados. E Efésios 1, 19, vamos voltar lá então em Efésios 1, 19. Uma outra observação, irmãos, quanto aos textos bíblicos. Os irmãos estão vendo que nós só lemos cartas de Paulo, né? Então, talvez alguém pudesse questionar: não há outros textos na Bíblia que falam sobre isso? Só Paulo falou disso, né? Mas, obviamente, há outros textos. É porque tanto o Catecismo quanto a Confissão procuram textos que são mais adequados, mais claros, né? É óbvio que se nós fôssemos fazer uma varredura na Bíblia, nós encontraríamos muitos outros textos em outros lugares. Mas a Confissão e o Catecismo optam, por uma questão até de espaço mesmo, de economia de espaço, eles optam por trazer aqueles textos que eles consideraram, né, na época, eles consideraram basilares. Então, é por isso que são citados textos assim, basilares. Não são somente estes, naturalmente, né? Há muitos outros. Mas estes são aqueles que os nossos irmãos que produziram os símbolos de fé entenderam que eram textos mais claros e textos pontuais, né, para a discussão desses tópicos. Então, Efésios 1, 19. Vamos ler. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aqui, Paulo está falando exatamente sobre a escolha, né, dos crentes de Éfeso e da oração que ele faz pelos crentes de Éfeso. A oração é que Deus possa dar a eles pleno conhecimento, versículo 18, iluminando os olhos dos seus corações, né, para que eles possam reconhecer algumas coisas: a esperança do chamamento, quer dizer, que é a conversão, o chamado, a riqueza da glória da herança, então o fato de que Deus salvou os santos, né, e por isso Ele vai mantê-los firmes, e a suprema grandeza do poder de Deus, segundo a eficácia do poder de Deus. Então, a ideia de Paulo aqui é mostrar que nós não somos salvos por nada que não seja a gloriosa graça do Senhor, tendo Ele nos escolhido com graça e amor, como diz o texto, e de tal maneira que nada nós fizemos para que alcançássemos esta salvação. Paulo ora para que Deus mantenha, para que os crentes de Éfeso compreendam esta verdade, né, de que eles não foram salvos por eles próprios, mas eles foram salvos pelo poder de Deus em Cristo Jesus. E esse poder de Deus em Cristo dá a eles o direito de serem salvos e também a força de se manterem salvos, né? Que é o que nós chamamos de perseverança dos santos. Vamos ver o capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9, texto também que nós conhecemos muito, não é? Efésios 2, 8 e 9, quando Paulo diz, vamos ler: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Um outro texto também claríssimo, né? Claríssimo. Paulo está dizendo: olha, a fé é que faz você crer na salvação. E essa, inclusive, a própria fé não é sua, não é você quem produz, é um presente de Deus. Deus é quem faz você crer. Por que Deus nos faz crer? Porque Ele nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele vai traçar os métodos
para que a sua palavra chegue até nosso coração. Então ele nos dá a fé para que nós possamos crer no chamado da eleição e aceitá-lo como Senhor e Salvador. Claramente Paulo diz, não é por obras, porque senão as pessoas se gloriariam, né? Dizendo, não, eu mereço, não, fulano é muito bonzinho, não, fulano merece ir para o céu. Tadinho, gente, como é que uma pessoa dessa fica fora do céu, né? Nós sempre levaríamos em conta algum aspecto da vida da pessoa. Não há o que levar em conta a não ser a graça, a não ser o poder de Deus que nos salva dos nossos pecados e nos leva ao céu, né? Meus irmãos, essa discussão, e agora eu quero, então, já que nós lemos o parágrafo e lemos os textos, eu quero trazer para os irmãos aqui um pouco da história da igreja, de maneira breve, mas para contar o porquê que nós chegamos a esse ponto, né? Por que os irmãos de Westminster tiveram que afirmar, ou reafirmar, na verdade, este tópico de que nós somos salvos incondicionalmente, somos salvos, eleitos de maneira incondicional. Deus não viu nada em nós para que pudesse nos salvar, Deus não é por causa das nossas obras, méritos, né, como diz o texto, mas unicamente pela vontade do Senhor. Então essa discussão é uma discussão muito antiga, não só na época de Paulo, na época de Jesus Cristo, né, em que os próprios judeus questionavam essa situação, mas também na história da igreja. E um pouco antes, nessa mesma época em que a Confissão de Fé foi produzida, nós tivemos também outras discussões importantes a respeito desse tema. E uma destas discussões que nós tivemos foi no chamado Sínodo de Dort. O Sínodo de Dort foi, como está escrito aí, né? Foi uma convocação realizada pelos nossos irmãos que eram de linha reformada, para discutir algumas propostas que estavam sendo levantadas por um grupo de pessoas que ficaram conhecidas como remonstrantes, e eu vou explicar o que é, porque eles precisavam dar uma satisfação à igreja. Dort é uma cidade na Alemanha, na verdade a cidade é Dordrecht, na Alemanha, então resumiu, né, abreviou para Dort, ficou conhecido na história como o sínodo ocorrido em Dort, e foi um sínodo que durou, como os irmãos estão vendo aí, né, de 18 a 19, 2 anos ali, começando em 13 de novembro de 1618, com um culto solene em holandês, Dordrecht na Holanda, né, e também em francês, porque muitos irmãos reformados vieram, né, da França, já havia uma cultura da reforma na França, especialmente por causa de Calvino, né? Foram 154 sessões, e o objetivo deles era, então, resolver a chamada controvérsia arminiana. Os arminianos são um grupo de teólogos holandeses que começaram a aprender a partir de um teólogo holandês chamado Jacob Arminius. E Jacob Arminius foi aluno de Teodoro Beza. Teodoro Beza foi o sucessor de Calvino. Então Calvino, depois de ter produzido seus textos, né, sua teologia, sua sistematização teológica, como a gente viu aqui na Semana Teológica, né, especialmente na voz do reverendo Hermiston, né, a gente viu bastante sobre isso. Então Calvino, ele foi um professor nessa época e ele fez muitos discípulos, né, muitos alunos, e um destes, amigo pessoal de Calvino, que o sucedeu nessa luta para o posicionamento reformado, foi Teodoro Beza. Então Teodoro Beza, ele representava naquele momento, nessa discussão aqui deste sínodo, o ponto de vista calvinista, o ponto de vista reformado. E Armínio foi, então, aluno de Beza, aluno de Teodoro Beza, mas Armínius não concordava com as teses apresentadas pelo calvinismo reformado. Então, ele leu Calvino, né? Inclusive, há muitos elogios que Armínius faz a Calvino, há textos
eu não trouxe aqui para os irmãos, mas posso trazer depois, Armínio elogiando Calvino na sua teologia, né? Então não era aquela briga como nós hoje às vezes imaginamos, né? Eram teólogos, eram professores, eram acadêmicos que tinham posicionamentos diferentes, né, do ponto de vista teológico. Inclusive, Armínio também era considerado como protestante, né? Ele era evangélico protestante, ele não fazia parte do catolicismo romano, por exemplo, né, nem do anglicanismo, então ele era protestante, mas o que acontecia foi que ele, tendo sido aluno de Beza, ele pensava diferente de Beza. E no que ele pensava diferente de Teodoro Beza, e, portanto, de João Calvino, né, porque Beza era um sucessor de Calvino, aconteceu que ele também formou um grupo de pensadores, e isso é normal, não é? Se você tem, por exemplo, hoje, você vai numa faculdade, numa universidade, é comum você ter pensamentos discordantes dentro de uma própria linha, né, de pesquisa, uma linha de atuação. Então, era mais ou menos isso que aconteceu, né? Eles eram teólogos e um discordava do outro em pontos fundamentais. E estes que eram, então, seguidores de Armínios, eles ficaram sendo conhecidos como remonstrantes, ou arminianos, né, como nós também costumamos dizer. Nesta controvérsia aqui, neste sínodo, o que aconteceu foi o seguinte: como isso estava causando mal à igreja da época, então os reformados resolveram convocar 13 destes remonstrantes, destes seguidores de Armínios, e eles foram liderados por um homem chamado Simão Episcópios, que tinha sido aluno, né, de Armínios. Então, aqui a gente tem inclusive a foto, né, do sínodo, o sínodo de Dort, né, a gente tem aí a foto. Está pequenininho, mas dá para os irmãos terem uma ideia. Isso aqui eles estavam reunidos dentro de um armazém, né, que era muito comum naquela época. Então as poltronas todas de madeira, né, e todos ali elegantemente arranjados, né? E aí então esses remonstrantes, como eu disse aos irmãos, que foram esse grupo de teólogos, pastores holandeses, né, desse início aí do século 17, 1600, né, que a gente está falando, eles se opuseram então a certos aspectos do calvinismo, particularmente desta doutrina que nós estamos tratando aqui, que é a doutrina da predestinação. E ele surge exatamente como uma reação à igreja reformada holandesa. Então, como eu disse, né, Beza liderava esse movimento reformado na Holanda, e esses remonstrantes, então, eles começaram a reagir contra Teodoro Beza. E surge, como eu já contei para os irmãos, a partir também de Armínios, né? E eles escrevem um documento chamado Remonstrância. Literalmente, remonstrância é uma maneira de reagir, é uma reação, né? É como se fosse uma rebeldia, mas uma rebeldia, não uma rebeldia de violência, né? Mas uma rebeldia no sentido de mostrar um documento contrário. Então, ele foi redigido por seguidores de Armínios, nem foi o Armínios que redigiu, né? E Armínios é este que está aí na fotinha também, pequenininho aí, mas dá para os irmãos terem uma ideia, né? Os remonstrantes são estes que estão acima. Então, eles foram convocados para darem justificativas do que eles acreditavam ser os pontos fundamentais, né, daqueles pontos que eles tinham discordância. E eram, então, 5 pontos, ou 5 artigos. O documento de Dort, ele é um documento grande, é um livro, não é um livro tão grande, é um livro fininho assim, mas o que eu vou trazer aqui para os irmãos é apenas o resumo. Mas há um livro chamado Cânones de Dort, né? E nesses Cânones de Dort a gente tem, então, o documento ele é escrito da seguinte maneira: ele traz os 5 artigos dos remonstrantes, aquilo que eles acreditavam e defendiam, e os 5 artigos que vão rebater os artigos dos remonstrantes, que ficaram sendo conhecidos como 5 pontos do calvinismo. Muito embora
o pastor Charles Spurgeon chega a dizer que nós não deveríamos chamá-los de 5 pontos do calvinismo, porque, na verdade, são 5 pontos bíblicos, são 5 pontos reformados. Calvino não entrou diretamente nesta discussão do sínodo, né? Ele estava sendo representado aqui por Teodoro Beza. Então, a história chamou de 5 pontos do calvinismo, porque, como a ideia inicial dos remonstrantes era de armínios, então é como se o contraponto fosse Calvino, que estava sendo representado por Beza, né? Mas, quando hoje a gente fala 5 pontos do calvinismo, na nossa cabeça sempre vem a ideia de que foi Calvino quem se levantou para escrever esses pontos. Não foi, tá certo? Não foi Calvino quem produziu esses pontos. Os pontos vieram de uma teologia que era praticada pelos reformados holandeses, que foram diretamente influenciados pelos escritos teológicos de João Calvino. Então, é bom ficar isso claro, né? Porque às vezes as pessoas falam 5 pontos do calvinismo, e aí cria aquela guerra ou até uma espécie de sacralização de João Calvino, o que é muito perigoso, né? Nós não estamos aqui para sacralizar João Calvino, para torná-lo um santo da igreja protestante, da igreja reformada, né? Calvino era um teólogo, era um pastor, um teólogo, como muitos foram no passado, como Agostinho foi. Aliás, boa parte, né, da tradição calvinista é agostiniana, vem lá de Agostinho, né? que por sua vez, vem de Paulo. Agostinho era paulino, né, nesse aspecto. Então, a teologia de Agostinho é uma teologia paulina. Então, quer dizer, na verdade, nós estamos falando de convicções bíblicas, né? Embora os arminianos também utilizem versículos bíblicos. No entanto, os textos que eles utilizam, na nossa interpretação, a nosso ver, não se encaixam na proposta que eles defendem, né? Então, isso é muito importante ficar claro, né? Nós não estamos aqui idolatrando Calvino, dizendo que Calvino... Não, foram uma discussão que houve no âmbito da Igreja Reformada Holandesa, né? Em que 2 propostas estavam sendo discutidas, uma delas proposta por um professor chamado Armínio, que discordava de tópicos da teologia majoritária da Igreja, e outra que foi a resposta dada por aqueles que eram pastores que seguiam uma linha reformada, uma linha de ensino reformada que foi sistematizada por Calvino, né? Mas que antes também já havia sido proposta por Agostinho, Paulo, etc. Na época de Agostinho houve uma polarização também entre 2 personagens. Ficou Agostinho de um lado, esses cachorros são arminianos, deve ser, né? Foi só falar de Calvino aqui. De um lado tinha Agostinho, né? E de outro lado surgiu um pensador chamado Pelágio. Na época de Agostinho, essa foi a discussão: os agostinianos contra os pelagianos, certo? E na Reforma, a mesma discussão surgiu. Os arminianos seguiam os ensinos de Pelágio, né? Eles foram chamados de semi-pelagianos, porque eles concordavam com algumas coisas de Pelágio e outras não, mas eram pelagianos, né? Semi-pelagianos, e os reformados chamados agostinianos. Então, nós somos de uma escola, de uma origem agostiniana, né? Então, nós viemos de Paulo, depois, já na época da interpretação da igreja, depois da Bíblia, né? Depois dos escritos bíblicos, você tem Agostinho, e aí vai caminhando até chegar a culminar na Reforma com Calvino, Beza e todos esses irmãos que produziram escritos reformados. Já os arminianos vieram da linhagem de Pelágio, eles eram pelagianos ou semi-pelagianos, que já naquela época contrariavam os ensinos de Agostinho, né? E também tiveram seus representantes ao longo da história até chegar nesse período da Reforma, em que eles foram representados por este pastor holandês, teólogo, né, o Jacob Arminius. E é interessante, irmãos, a gente falar sobre isso, porque a nossa cabeça, às vezes, a gente nós somos muito briguentos, né, para usar uma palavra bem popular, e a gente costuma rotular as pessoas, né? A gente acha que o arminiano ele não é crente. Se é um arminiano, vai para o inferno, né? Mas não era assim que os irmãos da época viam,
Os irmãos da época entendiam que eles estavam errados mesmo com relação à compreensão acerca da teologia, mas você não vê um movimento de eliminação, expulsão, no sentido de entendê-los como salvos, por exemplo. Não é? Então, o arminiano pode ser salvo? Claro que pode. Não é? A salvação não está presa a essa compreensão do Evangelho. Claro, ele vai ter uma teologia deficiente, a nosso ver. Mas nós não podemos dizer, por exemplo, que irmãos nossos da Assembleia de Deus, que são arminianos, na sua grande maioria, pelo menos até agora, embora muitos assembleanos já estejam se tornando, né, calvinistas e reformados, pelo menos nesse aspecto da soteriologia, que é a doutrina da salvação, né, muito embora permaneçam com a questão dos dons, etc., mas na questão da salvação muitos têm se tornado calvinistas. Nós não podemos dizer que aqueles que são arminianos não serão salvos por isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, para não fazer o papel que é de Deus, né? Nós temos dito o tempo todo aqui que a salvação ela pertence ao Senhor, e Deus salva quem Ele quer. Então pode ter muito calvinista que não é salvo e arminiano que é salvo. Nós não podemos entrar nessa do rótulo de achar, não, você é arminiano, você não vai ser salvo. A questão aqui é uma discussão teológica, ou seja, quando nós usamos termos arminianos e calvinistas, por exemplo, nós devemos entender que nós estamos usando termos que dizem respeito à compreensão que nós temos de tópicos da nossa teologia. E nós somos calvinistas, nos denominamos calvinistas, por quê? Porque nós entendemos que estes irmãos que vieram desde Paulo, Agostinho, etc., foram irmãos que explicaram de uma maneira melhor, de uma maneira mais fundamentada, mais coerente, estes aspectos da palavra de Deus, né? Então, por isso nós somos reformados, por isso nós somos considerados calvinistas, né? Por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela subscreve as confissões de fé que são calvinistas, que são reformadas, porque nós entendemos que esta é a melhor explicação, é a melhor sistematização da nossa doutrina, né? E continuamos crendo assim, e cremos mesmo que os nossos irmãos arminianos estão errados, né? Estão errados na perspectiva deles em relação à salvação. Então, eu vou fazer para os irmãos aqui agora o seguinte, brevemente, né? Porque não dá para a gente aprofundar, mas qual eram então os chamados 5 artigos ou tópicos, né, destes remonstrantes, destes arminianos? O primeiro deles, eles criam numa depravação parcial. O que é isso? Eles criam o seguinte, que embora os seres humanos tenham caído lá em Adão, sejam depravados, os seres humanos ainda possuem alguma capacidade de responder ao Evangelho pela chamada graça preveniente. Eu vou explicar o que é isso. Então, primeiramente é o seguinte, os arminianos entendem que quando Adão pecou, ele não morreu completamente para Deus. A comunhão não foi completamente rompida. Adão ainda permaneceu com alguma capacidade mental, espiritual, alguma vida para que ele pudesse depois perceber a ação de Deus na sua vida e ser salvo, voltar-se para Deus. Numa ilustração bem prática, é mais ou menos o seguinte, imagine que uma pessoa sofra um determinado acidente e 2 situações podem acontecer, ou ela morre nesse acidente, ou então ela se machuca muito, quebra todos os ossos, tal, mas continua viva, com alguma capacidade. Então, para o arminiano é mais ou menos isso, do ponto de vista espiritual. A pessoa sofreu uma grave queda, um grave acidente, mas ele está vivo ainda, ele ainda consegue responder. Se chegar alguém no ouvido dele e falar assim, olha, crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo, aquilo vai despertar esse pouquinho de vida que há nele e ele vai conseguir reagir. Então, a depravação para eles não foi uma depravação total, foi uma depravação parcial. O segundo aspecto é que a eleição, ela foi uma eleição condicional. E aí entra aquele termo que os irmãos viram ali,
que é quando o termo aparece graça preveniente, que está lá no primeiro tópico, né? O que é essa graça preveniente? Preveniente é de ver antes. Então, para os arminianos, para os remonstrantes, Deus viu antecipadamente, porque Deus tem essa capacidade, obviamente, né? Ele viu antes, quer dizer, você ainda não tinha nascido. Então, por exemplo, o irmão Andrelino não tinha nascido ainda. Mas Deus conhece a história do irmão Andrelino. Deus conhece quem seria o irmão Andrelino, com quem ele se casaria, tal. Deus conhece a história toda. Então Deus viu lá na eternidade que em algum momento o irmão Andrelino creria, certo? Então, pelo fato de Deus ver antecipadamente, ele então escolheu essa pessoa. Percebe? Então a pessoa creria no futuro. Deus sabia que ela ia crer. Então Deus falou: se ele vai crer, então vamos colocar o nome dele aqui no livro da vida. Certo? É a chamada graça preveniente, ou a eleição condicional. Os remonstrantes afirmavam que Deus predestina para a salvação aqueles que ele, Deus previu que creriam em Cristo. Então Deus olha e fala: a fé do irmão Gessi, vai se manifestar. Então ele tem um coração pronto para crer. Então ele vai entrar aqui no rol. O terceiro aspecto é da expiação universal. Expiar é tirar o pecado, como era feito no Antigo Testamento. E depois Cristo fez no Novo Testamento. O que eles chamam de expiação universal? Eles acreditavam que Cristo morreu por todo mundo. Cristo morreu por todas as pessoas, todas. Mas esse poder da morte de Cristo estava condicionado à fé da pessoa. Então, por exemplo, Deus morreu pelo fulano aqui da esquina. Mas se o fulano não crê, ele não vai ser salvo. Cristo salvou, digamos assim, Cristo abriu a salvação para todo mundo. Mas só vai tomar posse da salvação aqueles que responderem com fé. Quer dizer, depende da atitude do ser humano, de dizer eu creio. Está aí aberto, a porta está aqui, você passa se você quiser. Tá certo? Era o que eles imaginavam. O quarto ponto é uma consequência disso, é que o ser humano pode resistir à graça. A graça, ela é resistível, ou seja, a graça de Deus, que é oferecida a todos, como nós vimos, ela pode ser rejeitada pelas pessoas. Então, por isso que você prega para alguém e alguém fala: não, eu não quero saber de Deus, esse negócio de Jesus, coisa não. Ou seja, Jesus está aqui, batendo na porta do coração, e você não quer abrir. Inclusive, uma das ilustrações arminianas, que os irmãos talvez mais antigos, talvez já ouviram essa ilustração, usando erradamente aquele texto de Apocalipse 2, quando Jesus fala assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, não é? Muitos usam essa passagem para evangelismo, dizendo assim: olha, Jesus está batendo na porta do seu coração. Só que a chave da porta está do lado de dentro. Se você não abrir a porta, Jesus não pode entrar. Jesus está lá fora chorando: abre seu vianel, abre, eu estou aqui. Se o senhor não abrir a porta, Jesus não vai entrar e não vai cear com o senhor, certo? É isso que os arminianos creem. Nós podemos resistir à ação de Jesus Cristo. A chave está lá dentro. Esse texto de Apocalipse é um texto usado erradamente, porque ali Jesus não está falando para evangelização. Jesus está falando para santificação. Ele está escrevendo para membros da igreja. Então, o que ele quer dizer no texto é o seguinte: olha, eu estou aqui no meio de vocês, tenho tudo para oferecer. Se você não quer, é porque você está rejeitando o seu crescimento na fé. Então, Jesus está te oferecendo tudo é dado a você, mas há crentes que não querem conhecer mais de Jesus e permanecem infantis o tempo todo, não é? Mesmo sendo salvos.
Então, aquele texto não fala de evangelismo, ele fala de santificação. E, por último, a possibilidade de cair, de apostasia, que é uma consequência natural. Porque, veja, se tudo depende do homem, o homem também pode desistir. Você concorda comigo? Então, se depende de mim para dizer sim, depende de mim também para dizer, quer saber de uma coisa? Não quer saber desse negócio de salvação de Deus, não. E aí eu caio fora e perco a salvação, né? Que é o que a Bíblia chama de apostasia. Então, eles sugeriram que é possível para um crente cair da graça, que é um termo usado por eles mesmos, né? Que é o cair da graça, e perder a salvação. Eles usam muito aquele texto de Hebreus capítulo 6, quando diz lá o texto que aqueles que estavam lá, que ouviram da palavra, que experimentaram do Espírito Santo, caíram, e não é possível mais renová-los ao arrependimento. Então, eles pegam aquele texto para usar nesse argumento. Aquele texto ali também não fala de conversão genuína, aquele texto fala de pessoas que eram simpáticas ao cristianismo, frequentavam as igrejas cristãs, experimentavam, alguns eram até membros, né? Tomavam ceia, etc., mas não eram crentes de verdade. Então, esses saíram, né? Como João diz lá na sua carta, alguns saíram porque não eram dos nossos. Então, ali não está falando de gente crente que perdeu a salvação, está falando de gente que era membro da igreja, que experimentava de tudo, mas que não era crente. Um dia ele se rebela e sai mesmo, né? Bom, então esses eram 5 pontos ou 5 artigos que os arminianos apresentaram aqui, né, para tentar argumentar contra os reformados holandeses. A depravação parcial, então o homem não morreu, ele só machucou muito, mas consegue ir a Deus ainda pelo seu esforço. Deus elege a partir daquilo que ele viu na pessoa, pelo seu poder de prever as coisas. Depois, Cristo morreu por todo mundo, e aí vai depender de quem aceitar. A pessoa pode resistir a este chamado, e finalmente ela pode também perder a sua salvação. Então, esses são chamados 5 pontos arminianos ou remonstrantes. Bom, como que o Sínodo de Dort, então, respondeu a estas questões, né? Quais foram as respostas do Sínodo? Primeiro ponto, contrariamente à depravação parcial dos arminianos, os reformados holandeses responderam o seguinte: não, a depravação do homem ela é total, ou seja, o pecado afetou todas as partes, mente, vontade, emoções. Então, por essa razão, os seres humanos são completamente incapazes de voltar para Deus. Então, naquela ilustração que eu fiz do acidente, o homem não machucou muito, mas ainda está vivo, o homem morreu. Então, enquanto o arminiano diz que o homem machucou demais, mas tem um pouquinho de chance de responder, no Sínodo de Dort, nós vemos que o homem está morto. Não tem o que fazer, está morto. Morreu, o funeral dele está preparado. Não é? Certamente morrerás. É a expressão dita lá por Deus a Adão. Caso coma do fruto, certamente morrerás. Na própria expulsão do homem, né, do Éden, nós vemos ali então o afastamento completo. Então Deus cessou, barrou, colocou querubins, né, que eram os anjos da guarda, para rechaçar qualquer possibilidade de retorno. Então, essa é a ideia do Sínodo de Dort. Segundo lugar, a eleição não é condicionada ao que Deus viu, mas ela é totalmente incondicional, ou seja, Deus escolheu na eternidade aqueles que seriam salvos. E isso não foi baseado numa previsão de fé, não é? Não foi baseado em boas obras que a pessoa fez, qualquer mérito que a pessoa tenha, mas unicamente pela vontade soberana do Senhor. Então veja que aqui agora também nós não temos uma eleição condicionada à fé do indivíduo, nós temos uma eleição incondicional, que é o chamado absolutamente único pelo Senhor. O terceiro ponto, enquanto os arminianos diziam que a expiação era total, Cristo morreu por todo mundo, os reformados holandeses disseram: não, Cristo morreu somente pelos eleitos. Cristo não morreu por todas as pessoas, ele morreu pelos eleitos. Inclusive há um livro muito bom, um livreto do puritano John Owen, cujo título é Por Quem Cristo Morreu, e que ele trata só desse ponto aqui,
né? Cristo morreu pelos eleitos, Cristo não morreu por todo mundo. Porque a tese do Sínodo de Dort é a seguinte: se Cristo tivesse morrido por todo mundo, mas o homem é capaz de rejeitar, então o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo teria sido em vão para um grupo grande de pessoas. Isso demonstraria uma espécie de fraqueza no próprio Cristo, né? Embora os arminianos respondam dizendo, não, na verdade, Cristo abriu a opção para todos, mas ela é eficaz apenas para aquele que crê. Os reformados disseram, não, Cristo morreu só pelos eleitos, somente pelos eleitos. Cristo não morreu pelos outros. Depois nós vamos ver textos bíblicos, viu, irmãos, que tratam disso, podem ficar tranquilos. Eu estou apenas esboçando aqui, né, mas vamos ver isso com mais detalhes. Quarto lugar, a graça é irresistível. Então, o homem não tem como resistir ao chamado. Aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes justificou. Então, a graça ela é irresistível, ou também é chamada de vocação eficaz, ou chamado eficaz. Quando Deus chama aquele que é o eleito, ele virá. E, obviamente, Deus não força isso, não é uma violação da vontade, mas é porque a fé que é dada no coração faz o homem crer. Então, Deus implanta fé no seu coração e você crê espontaneamente por aquela fé que é colocada no seu coração. Então, a graça irresistível ensina que quando Deus escolhe salvar alguém, sua graça para trazer aquela pessoa à salvação não pode ser resistida, porque você já tem fé no coração para crer. E também, consequentemente, né, se é tudo obra de Deus, ao invés de o homem poder perder a salvação, na verdade ele é guardado pelo poder de Deus. E daí vem a ideia da perseverança dos santos, ou como dizia o pastor Packer, a preservação dos santos. É Deus quem preserva, ou seja, aqueles que foram eleitos por Deus, sem mérito nenhum, foram redimidos por Cristo, sem qualquer tipo de obra humana, eles serão mantidos na fé até o fim. Significa então que os verdadeiros crentes não perderão a sua salvação, pois é Deus quem os preserva para que perseverem na fé até o fim das suas vidas. E aí, para que fique mais, né, mnemonicamente aí na lembrança dos irmãos, eu montei aqui esse quadrinho. Do lado esquerdo, os irmãos têm Teodoro Beza. Veja que todo reformado tem barbas bem, né, bem compridas, né, bem elegantes. Teodoro Beza, aqui do lado esquerdo dos irmãos, que é aquele que representou os reformados no sínodo, né? E do lado de cá nós temos o Episcópios, Simão Episcópios, que era o representante dos remonstrantes. Eu fiz questão de não colocar Calvino e Armínio, justamente porque seria um anacronismo nosso aqui, porque eles não estiveram no sínodo, né? Então, é só para deixar isso evidente. Então, enquanto Dort dizia que o homem morreu completamente, os remonstrantes diziam, não, eles têm um pouquinho de vida ainda e conseguem ir até o Senhor. Dort dizia, a eleição é incondicional, não depende do homem em nada. Os remonstrantes diziam, não, depende, porque o homem vai aceitar pelo seu livre-arbítrio. Ele tem arbítrio. Esse livre-arbítrio, o que é o livre-arbítrio? É essa capacidade que ficou no homem. Quando Deus criou Adão, Adão foi criado com livre-arbítrio. Adão poderia não ter pecado. Depois da queda, para os reformados, ele perdeu essa condição de liberdade, da vontade. Porque agora, em condição de pecado, ele se torna escravo do pecado e, portanto, o seu coração sempre produzirá o que é mal. Os arminianos, por crerem que Adão não morreu totalmente, creem que ficou um pouquinho de bondade em Adão, entendeu? Tem um pouquinho de coisa boa em Adão. E esse pouquinho de coisa boa é o que faz ter o livre-arbítrio. Quer dizer, ele pode escolher, que ele ainda consegue ter alguma faculdade espiritual de desejar Deus, né? Dort dizia, Cristo morreu somente pelos eleitos, expiação limitada. Os remonstrantes diziam, não, ele morreu por todo mundo. Inclusive as pessoas podem rejeitá-lo se quiser. Por isso Dort respondeu, não, a graça é irresistível, o chamado é irresistível, porque ele vem da fé, e a fé é dom de Deus. Então, vai crer quem Deus colocar fé no coração.
Por isso, se você tem fé, você crerá, porque Deus já implantou isso. Os arminianos diziam, não é assim. A pessoa pode dizer sim ou não. Os reformados disseram, bom, se Deus escolhe, porque o homem não podia escolher, ele estava totalmente morto. Deus escolhe porque ele quer escolher, não eram gêmeos nascidos para que Deus pudesse ter escolhido Jacó. Ele escolheu. Eles não tinham feito nada ainda, Deus escolheu. Cristo morreu por aqueles que Deus escolheu. A fé é dada no coração daqueles por quem Cristo morreu, para crerem no sacrifício de Cristo. Então, se é Deus que faz tudo do início ao fim, estas pessoas também não podem perder a salvação, é Deus quem os guarda de tropeçar. Judas 24 e 25. Deus é quem os guarda de cair, Deus é quem os guarda de tropeçar, portanto, a perseverança dos santos. Os arminianos diziam, não, se depende do homem, o homem é quem vai crer, o homem é quem vai decidir, se depende do livre-arbítrio, se o homem pode, inclusive, resistir ao chamado, o homem também pode perder esse chamado, ele pode desistir da salvação e pode perdê-la entrando no estado de apostasia. Os irmãos estão percebendo que são duas correntes, duas linhas bem contrárias no aspecto soteriológico? Dá para ver isso? Então, o que acontece? Neemias, você podia conseguir um microfone para mim, por favor? Porque tem alguns irmãos aqui que vão participar. O Pedro ali, por favor. Então, veja, os irmãos percebem que não dá para combinar essas duas coisas, não é? Nós, então, que nos consideramos ou que nos chamamos reformados, nós não podemos flertar com esta mentalidade remonstrante ou arminiana, porque qualquer um dos pontos que a gente afirmar, a gente nega, por outro lado, os pontos em que cremos. Então, por exemplo, se você crê que o homem morreu completamente, se em Adão o pecado foi suficiente para condenar o homem, bom, então os outros pontos não têm coerência, não fazem sentido. Se o homem morreu, ele não tem mais o livre-arbítrio, por exemplo. Então vocês veem que são coisas combinadas. Por isso os documentos de Dort, eles são muito interessantes. Eu vou, inclusive, encaminhar para os irmãos, lá no grupo. Ele não é um documento muito extenso, dá para a gente estudar, dá para a gente ler, é muito interessante. Eu vou encaminhar para os irmãos, dá para encontrá-lo, né, em PDF. É um livro fininho, assim, em que, como eu disse, ele vem separado dessa forma, né? Você tem os 5 tópicos, depois você tem as respostas, e aí os textos bíblicos que vão encaminhando. Eles fazem a gente crescer muito nesse conhecimento, né? Porque nos dão argumentos para a gente lidar com essas dúvidas que nós temos. Pedro, por favor. É uma dúvida que eu estava lendo aqui os artigos na íntegra, né? Enquanto o senhor falava. Aí o que eu notei foi que os arminianos, né, esses remonstrantes, acreditavam que, de fato, a salvação vinha de Deus. Tipo, era somente de Deus. Isso. Aí a minha dúvida porque fala dessa graça irresistível. No meu entendimento, eu posso estar errado, é a principal doutrina que eles divergem. Talvez é como essa graça é comunicada para os homens. Sim. Porque eu lembrei desse texto, né, e depois eu vi no artigo que eles mencionam, na defesa de Estevão, que ele cita, né, alguns profetas antigos, que ele fala assim: povo rebelde, obstinado de coração e ouvidos, vocês são iguais a seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Sim, sim. Então, a gente sabe, né, pela nossa doutrina, que não é a graça salvadora, provavelmente. Ou é? Porque eu já ouvi o pastor Paulo Anglada, que ele fala que um dos piores pecados que o homem pode ter é, de fato, resistir a essa graça. Sim. Ouvir o Evangelho e se afastar dele. Sim. O senhor pode explicar um pouco melhor isso? Tipo, Sim. O que é essa resistência? É a graça salvadora. De fato? Mas eu vou... Ou não, a graça comum? Olha só, tem um texto de Tito, que é um texto que eu acredito esclareça um pouco disso, porque esse texto de Tito, inclusive, é usado pelos próprios arminianos também. Aqui, Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Olha só, irmãos, se quiserem abrir aí,
Tito 2, de 11 a 14. Entra um pouco nessa questão do que Pedro muito bem colocou, né? Nós entendemos a resistência do chamado eficaz. Nós vamos falar sobre isso, Pedro, um pouco mais à frente, porque no parágrafo 6º da confissão trata da vocação eficaz. Então eu vou entrar um pouquinho. Mas, para esclarecer a sua pergunta, aqui eles estão tratando mesmo da graça salvadora. A resistência da graça, ou seja, o homem pode, no limite da sua liberdade de vontade, ele pode negar esta graça da salvação. Agora, existe um outro tipo de graça, que Paulo menciona aqui em Tito 2, de 11 a 14, que é o que alguns teólogos chamariam de graça comum. Não é? Embora haja uma discussão quanto a isso, isso não é tão unânime assim no pensamento reformado, mas Paulo escreve para Tito dizendo o seguinte: olha, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Está vendo? Então isso dá a ideia de que, de fato, os arminianos têm razão nesse aspecto. Mas aqui, Paulo não está falando da salvação ou da graça salvadora no sentido de uma salvação eterna. O que Paulo está falando aqui é de uma graça que é uma graça comunicada à humanidade, e esta graça comunicada à humanidade, ela é capaz de produzir no homem condições morais, condições de vida que são melhores. Por exemplo, você percebe que mesmo entre os ímpios, você tem gente que faz o bem. Você tem gente boa, você tem gente justa, você tem gente que pratica o que é bom, não é? Então, isso é fruto da graça. É fruto de uma graça que não permite que os homens sejam completamente arrastados ao inferno. Deus é gracioso com essas pessoas, mesmo sendo elas ímpias. Lá em Atos, por exemplo, tem um texto que diz que Deus dá chuva, né? Tanto para bons quanto para maus, tanto para os salvos quanto para os ímpios. Deus abençoa casamentos, tanto de crentes quanto de não crentes. Deus dá prosperidade financeira, tanto a crentes quanto a não crentes. Então, esse é um tipo de graça que salva as pessoas, como diz o texto aqui, olha, educando-nos. A graça nos educa, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma escola cristã, vamos pensar, por exemplo, no Colégio Batista, né? Ou nos colégios presbiterianos, no Mackenzie. Quando você tem essas escolas, por exemplo, que são escolas confessionais, escolas que são cristãs, mesmo aquelas pessoas, aqueles alunos, aqueles professores, colaboradores que não sejam cristãos, eles estão sendo educados de alguma maneira. Estão sendo educados. Porque você está vivendo num contexto cultural em que aquele princípio está sendo absorvido. Imagina, por exemplo, uma sociedade, um país que tivesse leis cristãs, princípios bíblicos. Obviamente, esse país seria muito mais educado no que diz respeito à questão da sua relação com Deus, muito embora isso não queira dizer que o Brasil, o país, né, melhor dizendo, seria salvo. Todo mundo será salvo. Não. Mas há uma graça que atua nesses corações, né, de maneira que as pessoas possam se tornar melhores do ponto de vista espiritual e da sua conexão com Deus. Então, Pedro, de fato aqui a resistência é a resistência ao Espírito Santo mesmo, ao chamado. Para resumir, seria o que nós chamamos, né, na Bíblia de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, blasfemar contra o Espírito Santo é exatamente não aceitar a obra de salvação de Cristo. Não é? Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Cristo salvou e você rejeita. Quem rejeitará? Os ímpios. Essa é a tese reformada. Para os arminianos, eles creem que a pessoa pode, pelo seu livre-arbítrio, sua livre vontade, dizer não à salvação que está proposta a ela. A salvação está aqui, você aceita? Não. Então, a pessoa tem esse direito, essa liberdade.